Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundamente ou conectadamente com quem sou eu. Eu quis vir trazer um pouquinho da minha história. Eu acho que é interessante porque, né, no outro vídeo a gente trouxe, eu acabei trazendo uma questão mais científica, mais dentro daquilo que eles acreditam, dentro de estudos, né? Desse questionamento dentro da lei, né, e eu vejo que é importante compartilhar também essas questões muito mais correlacionado à nossa vida, né. E eu vou contar um pouquinho dessa parte da minha vida, se você se interessar, continue comigo. Já curte esse vídeo, bota ali o gostei, já cu segue aí o nosso canal. Bom, eu sou Vanessa Lazarotto, se a gente não se conhece, é uma honra para mim ter você aqui. E nesse canal a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, né, desenvolvimento humano, nesse sentido de autoconhecimento e tudo que tem nesse mundinho, né, que está por trás de todo esse processo. Então, compreender a dinâmica que está por trás disso. Eu entrei na minha crise pessoal com 35 anos, e foi muito incrível, assim, devastador, na verdade, o meu processo. Mas ao mesmo tempo muito incrível, assim, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu, por mais que tenha, realmente mexido profundamente comigo, e mesmo assim eu vejo que foi necessário. Então eu entendo que cada um de nós precisa passar por experiências únicas, né, porque aquilo que faz sentido para mim não faz sentido para você. Então, eu tenho bastante dificuldade de estar fazendo esse movimento de principalmente de mentoria em grupos, porque eu vejo que cada um de nós precisa de algo diferente. São caminhos, a gente vai trilhar os mesmos caminhos, vamos trilhar, mas tem uns que conseguem dar saltos que podem, pegar através de uma colocação, de uma prática, de um movimento e dar aquele salto. Então, assim, a minha história eu acho que é bem interessante trazer, porque vai conectar um pouco mais, esse quem é você, né. A minha pergunta aqui é: "Quem é você?". E eu vou estar trazendo essa história, minha pessoal, né. Então, quando eu comecei a me questionar isso, eu tinha 34 anos, e 33 ali começou, sabe, aquela pulguinha atrás da orelha, assim como eu falei no outro vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá e assista depois que terminar esse. Então, porque ali eu trago a lei e toda a patologia humana que eu não vou estar falando aqui. Então, com 33 eu comecei a sentir alguns questionamentos internos. Sabe, de tipo: "Poxa, é só isso a vida? O que que eu tô fazendo aqui? Qual que é o fundamento de tudo isso?". E eu demorei aí 2 anos, assim, até que um negócio desengringuelou mesmo, né, e aí eu tive que fazer uma escolha, né, e eu acabei escolhendo a minha vida. É bem marcante isso, porque eu acredito que se eu não tivesse feito essa escolha, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Mas tá tudo bem, tranquilo para mim também. A passagem também seria tranquilo para mim, porque eu sou bem resolvida com isso. Então, entender esses movimentos, mas eu tenho um propósito na vida, e eu acho que todo mundo também busca isso. E foi então aí que eu, sabe, a vida é só isso? Eu entrei nesse questionamento. Eu acho que foi o meu maior questionamento foi: a vida é só isso aqui? É só trabalhar, ganhar, gastar, dormir, comer? E sabe, querer mais e mais e mais. Eu não estou dizendo que hoje eu não quero mais e mais e mais, eu quero muito mais. Hoje eu estou trabalhando e hoje eu vejo que eu quero muito mais do que naquela época até, sabe. Hoje eu tenho propósitos muito maiores e que precisam de muito mais recursos para isso. Mas não veio o caso aqui, vamos voltar lá ao nosso passado. Então é muito interessante esse processo, porque esse passado
não tão passado assim, porque 11 anos, na verdade, parece que foi ontem, mas também parece que eu já vivi uma outra vida. Então lá o meu questionamento era esse, principalmente, sabe? A vida é só isso? Eu não tenho mais nada? O que que acontece? O que que eu tô fazendo aqui? Que experiência é essa? O que que a Terra, sabe? Que experiência é essa? E eu sempre com o sentimento de que, sabe, que eu não estava em casa, que aqui não era o meu lugar, desconectada totalmente de mim mesma, da minha essência, de quem era eu. E é muito doido, assim, né? Eu trabalhava com arquitetura, se você não me conhece, né? Por isso me vem muito essa questão ali, né, da arquitetura da vida ideal. Então, né, eu sou arquiteta e eu trabalhava com isso e eu amo isso. E mesmo assim, mesmo amando, eu não me preenchia mais, eu me sentia totalmente, sabe, repetindo coisas e vivenciando coisas que não faziam sentido para mim. E de repente eu me percebi que eu estava ali mais pela questão do dinheiro do que uma satisfação real e verdadeira. Muitas pessoas falam que você precisa fazer o que tem que fazer. Eu não concordo com isso, né? Eu sei que a gente tem necessidades e é que é necessário cumprir algumas obrigações, claro, mas eu vejo que dá para unir as coisas, dá para fazer aquilo que a gente ama, com propósito, com alma, com amor, com coração, envolvendo todo o processo e se torna leve, se torna fluídico e tudo mais. É isso que vale a pena, tá? É isso que vale a pena. E não simplesmente algo, sabe, tipo, ah, eu tenho que fazer. Então, mexe muito comigo essa questão de eu tenho que fazer. Isso bate muito com a minha adolescente revoltada, que não aceita esse tipo de posicionamento, tá? Então, se você é como eu, ó, já me segue aqui, nós vamos falar sobre isso muito. Então, dificilmente, assim, eu consigo realizar quando eu tenho esse posicionamento, esse pressionamento de tem que fazer, é assim que tem que ser feito, sabe? Porque eu sempre vejo que tem várias formas de fazer as coisas, tem várias formas de olhar para as coisas, tem várias formas de perceber a vida. E ela tem tanto para nos ensinar e tanto para nos dar que me pega muito várias coisas, tá? Então, vários questionamentos que eu tive a vida inteira, né? Por exemplo, eu até falei no vídeo passado também sobre, um pouquinho sobre isso. Tipo assim, eu sempre fui criticada porque eu desistia das coisas, mas hoje eu vejo que as minhas versões é que eram muito rápidas. Vou explicar um pouquinho sobre isso, sobre versões. Então, por exemplo, a Vanessa de ontem, ela adorava fazer um negócio, a de hoje já não gosta mais. Já não vê mais sentido, não é uma questão de gostar ou não querer terminar. É uma questão que ela não vê mais sentido naquilo. Então, ela acaba, de alguma forma, deixando de lado isso que não faz mais sentido, sabe? Então, assim, eu tenho muito essa questão de seguir o meu coração, de me conectar com a minha alma e perceber aquilo que faz sentido para mim ou não. Ainda mais hoje, sabe, gente? Hoje, né? Hoje eu tô vivendo o que a minha alma deseja, realizando o que a minha alma deseja. Então, não cabe em mim tem que fazer, ok? A gente precisa cumprir certas coisas, precisa, né? Assim como, por exemplo, levar o meu filho na escola, né? É um compromisso, né, de certa forma e tal. Assim como ter que comer, né? Tipo, é um compromisso que você faz. Só que é muito interessante isso e eu quero muito compartilhar aqui, eu vou abrir o adeno, que ontem eu consegui realizar todas as minhas coisas. Tudo que eu tinha planejado para ontem eu consegui realizar. Isso foi tipo já uma realização para mim. Mas dificilmente é isso, porque existe o quê? Expectativa versus realidade, correto? Concorda comigo? Então, tipo assim, muitas vezes a gente fica muito mais frustrado do que realizado. Por quê? Porque a gente planeja tantas coisas e não consegue realizar. E quando eu começo a perceber, eu tiro esse peso de mim e eu paro de me julgar no sentido de que
eu não conseguir cumprir aquilo que eu tinha me comprometido, ou eu deixei de lado, eu não consegui finalizar algo, né? Porque eu sempre me julguei e me culpei por essa posição de que, tipo, eu não conseguia finalizar as coisas. Mas hoje eu percebo que eu fiz até onde era necessário. Eu quero que vocês compreendam que tudo que você aí que está me ouvindo, que tudo é uma percepção. E a minha função aqui é tentar mudar um pouco essa sua visão, tá? Então, se faz sentido para você, cara, tipo, mudou muito a minha vida, mas eu, há pouco tempo, depois de 11 anos, é que eu consegui, nesse ano de 2026, né, é que eu consegui realmente, e olha que eu tô nessa busca desde 2015, hein, gente? Um pouquinho antes eu comecei. Né? Eu gosto de dizer que é 2015, porque 2015 foi quando eu tomei a decisão de mudar a minha vida realmente, mas já fazia uns 2 anos que eu estava tentando, né? Quem nunca, né? Então, as tentativas também valem. Então, já fazem 13 anos aí que eu tô nessa busca de tentar mudar alguns padrões na minha vida. E aí, o que acontece? Ali eu consegui entender e perceber que, cara, é desafiador pra caramba mudar. As pessoas acham que é um passe de mágica. A gente tem padrões que a gente absorveu lá na primeira infância, lá na barriga, sabe, né? Depois da fecundação, e a gente quer mudar isso em pouco tempo, né? Eu tenho uma técnica que eu chamo a técnica do elástico, e a gente acaba voltando. Esse elástico que puxa a gente para aquele padrão que a gente estava acostumado. Então, descobrir quem é você, eu acho que é a tua principal função aqui na Terra. Primeira, pioneira e a mais importante. Então, eu estou trazendo esse questionamento e até mesmo, né, trouxe no vídeo passado essa lei, né, da potencialidade pura, que é isso, pura, por quê? Potencialidade pura, porque a tua potência, quem é você? Quem é você? Qual é a tua potência? Aonde está essa força que existe aí, tá? Porque existe. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? E pode até parecer que para você não faz sentido, ai, não, ela não tá falando comigo, porque eu não me vejo potente. Dificilmente você vai se ver potente, dificilmente você vai se ver, tá? Você precisa ter uma autoestima elevadíssima, assim como a amiga, a minha, né? Para você poder acessar essa potencialidade, tá? Então você vai precisar construir um novo caminho para chegar a perceber essa potencialidade. Entende isso? Então compreende esse movimento. Então é muito doido esse processo. Então entender isso de uma forma que é muito potente isso, tá? E eu vou dizer que lá no meu começo, lá em 2015, assim, eu vi o meu mundo desmoronando. Eu vi que tudo que eu acreditava, tudo que eu achava que gostava, tudo que eu reconhecia, não era meu. E não era eu. Foi muito impactante para mim, e eu tô trazendo compartilhando contigo essa história, porque foi muito impactante para mim, né? Eu surtei, sabe, eu tipo me despiroquei mesmo, porque realmente tudo que eu acreditava não fazia sentido para mim. Pensa um pouco, gente, pensa um pouco. Imagina tudo que você acredita, tudo que você defende, tudo que você, sabe, de repente, pá, desmorona. E eu vou contar para vocês que nesses 11 anos aí que eu tô focada nisso, eu venho desmoronando a cada tempos, tá? A cada tempos, agora mesmo, né? A partir de 2023 para cá também vim um desmoronamento até 2025 e agora em 2026 que eu tô me reconstituindo novamente. E você deve ter percebido se você já me segue há muito tempo. Se você está aqui comigo há pouco tempo, não. Mas eu tô me reconstituindo. Eu vejo que a gente está sempre desfazendo as armaduras e se reconhecendo novamente, desfazendo as armaduras, porque a gente carrega muitas armaduras, muitas e muitas. A gente está sempre achando que está pronto para a guerra, e aí a gente traz muito essa sensação, sabe, que a gente
né, de alguma forma vem da nossa ancestralidade, vem das potencialidades que caminham com a gente, está muito coligado a essa sensação de que eu estou sempre pronto para a guerra. Eu estou sempre de armadura, esperando que algo ruim aconteça. Ontem eu estava mesmo percebendo isso, assim, o quanto a nossa mente ela cria situações negativas. É muito incrível como ela tem uma potencialidade para isso. Potencialidade mesmo, tá? É inato, assim, ó. Já vem já e tal, meu, se acontecer isso, se acontecer aquilo, vou compartilhar com vocês isso que é bem interessante, né? Eu tô com um gatinho novo, e aí eu quero acostumar que ele ande de carro. E daí eu pensei assim, meu, ele saiu 2 vezes de carro comigo, uma foi fazer vacina e fazer o teste lá da coisa, que deu super errado até, e ele sofreu bastante e tal, então foi super traumático. E a outra ele foi castrar. Então eu pensei, meu, vou levar ele dar uma volta e tal. Aí eu entrei, eu tava no carro e eu já tinha saído aqui de casa, eu tava a caminho e ele miando e ele não sei o que e tal. E aí eu comecei a pensar, nossa, que loucura. Meu Deus do céu, tu imagina se ele de alguma forma pula em mim, e acontece um acidente e não sei o que, e bababá, e se isso, e se aquilo, e se eu bater, ele tá sem coleira, e eu devia ter trazido sabe, me julgando, me culpando. Gente, é uma loucura. Saiu um pouco aqui, mas é normal meu, tá? Só quis compartilhar esse adeno do quanto a gente tem potencialidade. Agora, entende que a potencialidade, ela pode ser criativa? Você pode usar esse mesmo tempo que eu gastei ali com os pensamentos negativos em coisas positivas? E o que que eu posso fazer para agregar na vida dos outros ou na minha própria vida, de preferência, né? Porque aqui nós estamos falando sobre quem é você, sabe? Quanto tempo você gasta lembrando, pensando em você? Pensando, tipo, qual que é a tua cor favorita, o que que você mais gosta, o que que eu preciso criar. E aí a gente vai mudando, e aí eu preciso me redescobrir o que que eu gosto, entendeu? Né? E o que que eu quero da minha vida, qual que são os meus movimentos, o que que eu vou fazer, sabe? Qual que é o meu projeto, sabe? Projetos é muito importante, gente, a gente precisa deles, porque não tem lógica eu estar vivendo sem eu ter um propósito, sem eu ter um sonho, sem eu ter um movimento, a vida acaba não fazendo sentido. Não fazendo sentido no sentido de. Não fazendo sentido no sentido é bom, né? Mas ela perde o sentido de uma forma muito grande. Então, quando eu comecei a essa minha jornada, eu comecei a buscar totalmente quem sou eu. Eu vou contar para vocês que fazem 11 anos eu ainda estou buscando isso. E eu acho que isso não acaba. E não é que é uma busca sem resultado. Eu encontro várias partes minhas a todo momento. A todo momento eu encontro uma parte nova minha. Eu resgato uma parte, eu associo ela, eu trabalho essas duas partes. Ai, desculpa, gente, que aqui o bonito lindo tá passando aí embaixo da câmera. Então, eu vou reorganizando essa busca pelaquilo que faz sentido naquele novo momento que eu estou. Porque se todo dia eu acordo e é um novo dia e eu sou uma nova pessoa e eu vou criando uma nova identidade, então eu preciso trabalhar de me desapegando da minha identidade velha, percebendo padrões que eu não quero mais, percebendo movimentos que não faz mais sentido para mim e eu me associo a padrões novos. Eu abro espaço para criar uma nova identidade, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que neste momento faz sentido. Então, se desconfigurar e se configurar novamente, faz muito sentido. Entende? Está se desfazendo todo dia. Eu gosto muito de usar a torre, né? Eu uso muito isso com meus mentorados, com as pessoas que, né, que eu acompanho e tal. Eu falo muito, gente, a gente está sempre desfazendo a nossa torre e refazendo, desfazendo e refazendo. Esse é o ciclo, né, da roda, né, da fortuna, da roda ali da vida, onde eu tô hora em cima, hora embaixo, e eu vou aprendendo e vou caminhando. Então, é uma jornada de autoaprendizado, de autoconhecimento, de estar diariamente buscando algo que faz sentido para você.
e percebendo aquilo que não faz sentido e desapegando. A gente vai chegar na lei do desapego, tá? Daí a gente vai entrar mais a fundo nisso. Então, entender esse movimento, que como que eu posso, né, de alguma forma querer me conectar com a minha potencialidade, se eu não busco saber quem eu sou e eu não vejo essa potencialidade em mim. Então eu fico só vendo nos outros, eu fico seguindo pessoas, eu fico, sabe, me espelhando e tal. Cara, você é único e onipotente. Não existe ninguém igual a você, como também não existe ninguém igual a mim. Ninguém é insubstituível, mas ninguém pode ser substituível. A gente adapta a substituição, mas nunca vai substituir uma pessoa pela outra, não existe isso, tá? É uma nova história. Então, assim, você também não está substituindo você mesmo. Você está gerando uma nova história todos os dias, fazendo diferente, sabe? É que, tipo, que nem eu falei, ontem eu consegui, toda a minha programação eu cumpri com todas as minhas organização, eu consegui, porque eu fui mais realista. Eu fui mais perceptível de onde eu consigo, até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo ir, sabe? Então, entender esse movimento, quais são os meus limites, como que tá o meu autocuidado, como que tá a minha rotina, né? Lá no Instagram, agora, essa semana, eu vou falar um pouco sobre a rotina, de como que eu posso, sabe, adaptar a minha rotina, perceber as coisas. Então, entender esse movimento ir me adaptando, não querer me adaptar à rotina das outras pessoas, me adaptar ao que agora está na moda, sabe? Não, o que faz sentido para você? O que que faz sentido para você? E aí eu deixo essa pergunta, sabe? O que faz sentido para você? Às vezes a gente fica se questionando coisas da vida ou preocupado com o que os outros vão dizer. E quando a gente tem já a ferramenta e conhecimento, porque se você está aqui, você já está buscando alguma forma, mas você não coloca em prática. A prática é que faz a diferença. A prática diária é que faz a mudança. Todo dia eu preciso estar ali, entendeu? Confrontando as minhas limitações para que o elástico se canse. Então é muito interessante. Reflita isso, reflita. Quem é você? Sabe? O que você gosta? Quais são, sabe, as tuas potências? Qual que é a tua potencialidade? Aonde você, sabe, pura, genuína, você mesmo, você é extraordinário. E por que que você não está vivendo uma vida extraordinária? Por que você não está vivendo uma vida extraordinária? Quero te agradecer, vou terminar o vídeo com essa pergunta. Lembre de responder tudo isso para você mesmo. Se quiser compartilhar alguma coisa aqui comigo, trazer um tema que você gostaria que eu trouxesse a minha opinião, né? Vamos compartilhar. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai tocar essa pessoa, que ela precisa ouvir isso, que de repente ela não está percebendo a sua potencialidade. Tá bom, querido? É uma honra para mim. E até o próximo vídeo. Yahoo!